Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, tradução Vera Ribeiro, editora Contraponto, edição 2013. Terceiro capítulo, A Imagem Sintoma, Fósseis em Movimento e Montagens de Memória. Quarto item, Remoinhos, Repetições, Recalcamentos e Posterioridades. Páginas 277 a 291. Warburg foi censurado algumas vezes por nunca ter se sensibilizado com a beleza das obras-primas florentinas que estudou. De fato, ele ridicularizou ostensivamente os conhecedores e os atribuicionistas, quer se tratasse de Bod, Morel, Venturi ou Berenson, como um punhado de admiradores profissionais inspirados no simples temperamento do glutão. Nota 113. Mas como negar que ele foi sensível à graça de sua ninfa florentina, figura 67, e foi até cativado por ela, nota 114. É verdade que Warburg nunca contemplou as imagens no repouso de uma simples admiração. As imagens oferecem sua graça presente no instante do gesto percebido, o passo arqueado da ninfa. Mas como acabamos de ver, as imagens também sofrem de reminiscências, mal esboçado e por menos que seja intensificado ou deslocado e, portanto, inquietante. O gesto faz subir uma memória inconsciente das profundezas do tempo. A admiração visual de Warburg sempre suscita uma espécie de inquietação fundamental sobre os turbilhões do tempo. Portanto, a graça da imagem provoca, além do presente que ela nos oferece, uma dupla tensão, com respeito ao futuro, pelos desejos que convoca, e com respeito ao passado, pelas sobrevivências que evoca. Em cada imagem poderosa, é provável que Warburg tenha visto esse duplo ritmo em ação, a ninfa exática maníaca de um lado e o deus fluvial enlutado depressivo do outro. Nota 115. O autor de Mnemosyne é um pouco esse deus fluvial para nossa bela disciplina, a história da arte, tendo por fundo o luto em que ele administra seu devir e seus turbilhões intensos e internos. Que turbilhões? Momentos originários remoinhos do tempo da história. Não só o modelo freudiano do sintoma permite compreender melhor o poder desses remoinhos, sua necessidade dinâmica e formal, como também a metapsicologia freudiana do tempo permite observar o próprio rio, o rio das sobrevivências, rio de Mnemosyne, como que por dentro. Melhor que o eterno retorno nietzscheano, a montante, a repetição freudiana, a jussante, permite captar com precisão o que Warburg procurava na temporalidade sismográfica e dinamográfica das imagens. O que Mnemosyne almeja está justamente além do princípio do prazer. Não é a simples beleza, não é a rememoração como tal, muito menos a coleção de lembranças infantis da arte ocidental, e sim o próprio modo de instauração do tempo na imagem. Projeto freudiano por excelência. Haverá um só capítulo de metapsicologia que não trate do tempo? Acaso as pulsões não têm um destino? As representações não sofrem o esquecimento do recalcado, o inconsciente, não procede por regressões e não se desloca na temporalidade qualificação aparentemente privativa, a qual voltaremos. Enfim, a morte não nos obriga psiquicamente ao luto, senão a melancolia? Nota 116. Quase poderíamos ver em cada ideia freudiana a descrição de um modo de funcionamento temporal, fixação ou ab-reação, formação de sintoma de compromisso ou acting out, compulsão de repetição ou princípio de constância, recalcamento ou posterioridade, período de latência ou elaboração secundária, regressão ou cena primária, lembrança encobrida ou encobridora ou retorno do recalcado. Todos esses conceitos não fazem outra coisa senão seguir os fios emaranhados da mnemotécnica inconsciente. Também nesse ponto, a psicanálise freudiana partilha com a ciência sem nome de Warburg uma atitude característica perante qualquer construção doutrinal. Por um lado, adota a prudência e a modéstia do filólogo,
é o aspecto analítico no sentido terra a terra, no sentido materialista do termo. Por outro, enuncia seus problemas fundamentais, é o aspecto metapsicológico, ao longo da audácia ou de audácias teóricas que acabam por dar as costas à tradição dos grandes sistemas metafísicos, em particular o de Kant. Nota 117. O que Freud descobriu no sintoma e Warburg na sobrevivência não foi outra coisa senão um regime descontínuo da temporalidade, remoinhos e contratempos que se repetem, repetições ainda menos regulares e, portanto, previsíveis, por serem psiquicamente soberanas, regime descontínuo em vez de condições a priori do aparelho psíquico, segundo Kant. Nota 118. Um único exemplo nos fará perceber toda a distância que separa a observação analítica do tempo sintomal e a construção filosófica do tempo transcendental. No mesmo ano, 1905, em que Warburg deslindou as sobrevivências em ação nos corpos patéticos desenhados por Duret, figura 3, no mesmo ano em que Freud descreveu as fantasias inconscientes em ação no corpo histérico de Dora, Edmund Husserl proferiu algumas célebres lições filosóficas sobre a consciência íntima do tempo. Meu propósito, por certo, não é fornecer o comentário fatigante que essa comparação mereceria. Talvez baste simplesmente olharmos o estilo dos diagramas que Husserl e Freud inscreveram à margem de suas reflexões para termos uma imagem do objeto temporal de suas respectivas pesquisas. Os dois triângulos de Husserl, nota figura 61, descrevem bem o contínuo das fases, que ligam o instante presente de um objeto a seu horizonte do passado. Não é de admirar que seu processo seja definido como um rigoroso escoamento. Husserl assim os comenta. Figura 61, Edmund Husserl, Diagrama do Tempo, 1905. Sequência dos instantes presentes. Descida para as profundezas, contínuo das fases, segundo Husserl, Forlessinger, Marburg, 1928, parágrafo 10. Cita: do fenômeno de escoamento, saberemos que ele é uma continuidade de mutações incessantes que formam uma unidade indivisível. Também podemos dizer dessa continuidade que, de certa maneira, ela é imutável em sua forma. É inconcebível que a continuidade das fases seja tal que contenha duas vezes o mesmo modo de fase, ou até que contenha desdobrado em toda a sua extensão parcial. Em nossa figura, a linha contínua das ordenadas ilustra os modos de escoamento do objeto duradouro. Nota 119, fim da citação. Os três triângulos de Freud, esboçados em 1897, figura 62, são mais expressionistas e mais inquietos, tensos, inclinados, misturados uns nos outros, desprendendo-se de camadas diferentes uns em relação aos outros, e ainda por cima perseguidos por 7 linhas pontilhadas. Freud assim os comenta. Estrutura da histeria. É provável que essa estrutura seja a seguinte: algumas cenas são diretamente acessíveis, outras somente por intermédio de fantasias pressupostas. Elas se ordenam de acordo com uma resistência crescente. As menos recalcadas são as primeiras a surgir, mas de maneira incompleta por causa de sua associação com cenas mais recalcadas. O trabalho analítico efetua-se por uma série de descidas, sintomas. Nosso trabalho consiste em penetrar cada vez mais profundamente. Ver figura a seguir. Nota 62, Sigmund Freud, Diagramas do Sintoma e do Trabalho de 1897, segundo o rascunho de 1962, página 177. Portanto, onde Husserl imaginou o tempo como uma modificação contínua, um escoamento contínuo, como ele diz, Freud viu os sintomas de desmoronamento múltiplos de blocos do presente, revelando uma multiplicidade de níveis de memória anotados em seu esquema como 1, 2, 3 e 4. Eles próprios suscetíveis a fissuras ou, ao contrário, a toda sorte de tamponamentos. Nota 121. As linhas, os movimentos, as ligações, as direções, tudo se dilacera em intervalos, em fendas, em deslizamentos de terra. Os resultados são anacronismos, defasagens, latências, atrasos, posterioridades, aos quais corresponde o que Freud chama de um trabalho,
palavra grafada em 1897, bem ao lado do esquema. O tempo não faz apenas escoar, ele trabalha, constrói-se e desmorona, desagrega-se e se metamorfoseia, desliza, cai e renasce, enterra-se e ressurge, decompõe-se, recompõe-se em outro lugar ou de outra maneira, em tensões ou latências, em polaridades ou ambivalências, em tempos musicais ou em contratempos. O que é um modo de dizer que, antes de tudo, Mnemosine levanta para a psicanálise e para o historiador uma questão de ritmos múltiplos, ritmos a serem ouvidos nas canções do canto, ou refiro-me à fala da queixa, ritmos a serem vistos na dança do sintoma. O trabalho que Freud destaca parece de fato construir em seu desenho a angulação óptica de 3 pontos de vista sucessivos, uma heurística do olhar, portanto, como se o olho fosse capaz de penetrar cada vez mais profundamente na própria temporalidade do inconsciente. Nota 122. Bem sabemos, entretanto, que o próprio Freud qualificou o inconsciente com o famoso adjetivo Zeitlos. O inconsciente seria intemporal. Mas o que quer dizer isso exatamente? Podemos nos contentar com essa formulação para desistir ou destituir toda a psicanálise do campo da história? Nota 123. Por certo que não. Freud, na realidade, anuncia a Zeitlos Psychkeit do inconsciente como uma condição dialética, a negatividade fecunda do próprio escoamento temporal, pois sob o rio do devir existe o leito do rio, ou seja, o outro tempo do escalonamento. Há blocos caídos da montanha, seixos triturados, sedimentos, marcas geológicas e grãos de areia movidos por um ritmo completamente diferente daquele que passa por cima. Assim, sob a cronologia do rio, que corre pelas gargantas do leito, corredores ou obstáculos, está sua condição crônica, cujos acidentes invisíveis na superfície determinarão as zonas de remoinhos, os anacronismos da corrente, que de repente se bifurca ou se dobra sobre ela mesma. São as zonas em que há risco de afogamento, os perigos, os sintomas do rio. Dá-se com o intemporal de Freud, Zeitlos, o mesmo que com o intempestivo nietzscheano, Anseitgemäß. Desculpe a pronúncia. Ele não deve ser entendido como uma condição privativa, como algo que faltaria ao inconsciente, mas, ao contrário, como a própria condição de trabalho, de exuberância, de complexidade. Freud o expressou inicialmente com tanta convicção quanto modéstia, aliás, em termos da inalterabilidade da memória recalcada. Cita: como sempre tenho a impressão de havermos tirado pouquíssimas coisas para nossa teoria deste fato indubitável, a inalterabilidade do recalcado ao longo do tempo. Entretanto, parece abrir-se aqui um acesso a descobertas as mais profundas. Infelizmente, também eu não consegui ir adiante nesse domínio. Fim da citação, nota 124. Ora, a inalterabilidade, o caráter crônico da memória, não significa imobilidade. Ao contrário, a inalterabilidade tem o ritmo que Warburg situou na emergência das formas sobreviventes da cultura e que Freud, por sua parte, tentou descrever sob o conceito metapsicológico de repetição. Parece-me possível dizer, guardadas todas as proporções, que a compulsão à repetição freudiana está para o destino das pulsões, assim como a Nachleben warburgiana está para o destino das imagens. Na arqueologia dessa relação, impõe-se pelo menos 2 referências. A primeira, mais uma vez, é o eterno retorno nietzscheano, decisivo na elaboração dos modelos temporais em Warburg. Ele também pode articular-se com a repetição freudiana. Foi essa a lição proposta por Gilles Deleuze em Diferença e Repetição, mobilidade essencial do inconsciente, preeminência de objetos virtuais, que são anacrônicos, trabalhos de passado puro, movimentos conjuntos de Eros, Thanatos e Mnemosine, no destino das pulsões, intricações inevitável do patos, com os pseudos ou com o pseudo, que postula a repetição como deslocamento e disfarce. Nota 125. E estatuto diferenciador, portanto, inquietante, sempre o movimento da própria repetição. Cita: a repetição só se constitui com
e nos disfarces que afetam os termos e as relações das séries da realidade. Mas isso porque ela depende do objeto virtual como de uma instância imanente, cuja propriedade inicial é o deslocamento. Em última análise, somente o estranho é familiar, e somente a diferença se repete. Nota 126. Fim da citação. Portanto, só a diferença se repete na memória inconsciente. Isso também quer dizer que a repetição difere, nem que seja quando interrompe, com sintomas, com sobrevivências, o escoar sucessivo de um devir histórico. A ninfa, de Ghirlandaio, figura 67, introduz bem uma diferença na história contada sobre o afresco. Exatamente o que vem fazer essa jovem deusa numa cena em que narra o nascimento de São João Batista. Porventura, não introduz sua diferença, inclusive na história estilística, com que se relaciona o tratamento pictórico de todos os outros personagens da cena? Ora, sabemos que essa diferença foi compreendida por Warburg como um evento de repetição, ou seja, como a sobrevivência, o retorno inopinado de um tema greco-romano da vitória nas paredes de uma igreja florentina do Renascimento. Nota 127. A abordagem filosófica da repetição é necessária, mas, em se tratando de Warburg e do próprio Freud, insuficiente. A antropologia da repetição exige que se associe a vertente nietzschiana, por mais estranho que isso pareça à primeira vista, a vertente darwiniana e seus famosos princípios gerais da expressão afetiva. A repetição revela-se aí, mais uma vez, uma questão de marca, sob o domínio das formações do inconsciente, escreve Freud. Cita: o doente não é capaz de se lembrar de tudo que está recalcado nele, e talvez precisamente do essencial. Ele é obrigado a repetir o recalcado como experiência vivida no presente, em vez de rememorá-la como um fragmento do passado. Nota 128, fim da citação. Em suma, aquilo que o sujeito não se lembra, o recalcado, repete-se na experiência como sintoma, como que sob o impacto de um mesmo processo de impressão, molde, clichê ou tipografia, conforme o modelo técnico que se queira privilegiar. Os traços minêmicos e suas facilitações, os restos infantis e suas inscrições no bloco de notas mágico da memória inconsciente, tudo isso poderá, doravante, reunir-se num modelo específico de memória inconsciente. Nota 129. Figura 63, Sigmund Freud, diagrama da repetição, da inibição e da facilitação de 1895, baseado no projeto para uma psicologia científica, de 1962, página 331. Nesses processos, a geração e a filiação seguem caminhos extremamente complexos, quer se trate de transmissões energéticas, dinamogramas, quer de significações símbolos. Figura 63 a 64, nota 130. Desponta, então, um novo conceito de transmissão psíquica totalmente material e fantasmático, quando Freud escreve, em 1900, que seus pensamentos transformam os filhos em fantasmas. Nota 131. Ele faz justiça à materialidade do significante e à espectralidade de seu eterno retorno na longa história das filiações. A exigência warburgiana, quanto à história das imagens, não poderia expressar-se melhor do que através desse duplo ou desses duplos critérios. Material e fantasmático. Uma disciplina que maneja juntos esses dois critérios de forma exemplar, a arqueologia, quando Warburg desenvolve sua análise dos afrescos subsistentes de Ghirlandaio, tomando por medida objetos destruídos. Os retratos votivos florentinos, cujos aspectos e funções ele tenta reconstruir através de suas leituras extenuantes dos documentos reunidos no arquívio. Está agindo tanto como arqueólogo quanto como historiador da arte, nota 132, quando Freud fala de seu trabalho interpretativo como de um processo que consiste em penetrar cada vez mais profundamente, ou quando fala dos estados afetivos no sintoma como sedimentos minêmicos, também está agindo como arqueólogo da memória, nota 133. Em ambos os casos, trata-se de olhar para as coisas presentes, as imagens que oferecem sua graça, os sintomas que oferecem seus problemas, em vista de coisas ausentes, que, no entanto, determinam como fantasma sua genealogia e a própria forma de seu presente. Nos dois casos, essa genealogia é apreendida na espacialidade material dos restos
nos restos de distribuição, assim como na temporalidade fantasmática dos eventos de retorno. O modelo arqueológico ocupou Freud durante toda a sua vida, nota 134. Suas ideias do tempo, isto é, dos paradoxos e mal-estares da evolução, muitas vezes se deveu a esse modelo, por exemplo, quando a questão dos estádios ou das estases reduziu-se a uma questão de estratos, ou seja, de profundezas materiais. Já em 1896, quando se tratava de escavar as reminiscências de que sofrem as histéricas, Freud imaginou-se num campo de ruínas no processo de remover escombros e, a partir dos seres visíveis, descobrir o que está enterrado. Célebre página que se encerrou com uma citação profética: Saxa loquantur, as pedras falam. Nota 135. 40 anos depois, a profecia continuou a exercer seu poder de modelo. Nota 60. Figura 64, Sigmund Freud, Diagramas do Recalcamento e da Rememoração, 1895. Os pontos pretos indicam a percepção de que a paciente se recorda, segundo o Projeto para uma Psicologia Científica, de 1962, página 355. Citação. De tudo o que se trata, o analista nada viveu nem recalcou. Sua tarefa não pode ser recordar-se de alguma coisa. Então, qual é sua tarefa? É preciso que, conforme os indícios que escaparam ao esquecimento, ele adivinhe, ou mais exatamente, construa o que foi esquecido. Seu trabalho de construção ou de reconstrução, se preferirmos, exibe profunda semelhança com o do arqueólogo que desenterra uma moradia destruída e enterrada, ou um monumento do passado. No fundo, é idêntico a ele, com a única diferença de que o analista funciona em melhores condições e dispõe de mais recursos em materiais, pois seus esforços incidem sobre algo que ainda está vivo, e não sobre um objeto destruído. Ambos preservam, indubitavelmente, o direito de construir completando e montando os restos conservados. Nos dois casos, muitas das dificuldades e fontes de erros são as mesmas. Nota 136, fim da citação. É provável que Warburg subscrevesse esse tipo de reflexão, exceto num ponto que é essencial aos olhos do psicohistoriador da cultura. Pareceria meio trivial a oposição entre memória psíquica, cujos efeitos incidem sobre algo que ainda está vivo, e memória material, cujos objetos podem ser destruídos. É tão abusivo omitir o aspecto fantasmal dos objetos arqueológicos quanto é abusivo omitir o aspecto material das anamneses psíquicas. A história das imagens é perpassada por aparições, sobrevivências, pois a cultura, tanto aos olhos de Warburg quanto ao de Burckhardt, Taylor ou Nietzsche, é uma coisa viva. Os fantasmas nunca inquietam as coisas mortas, e as sobrevivências só atingem o vivo, do qual a cultura faz parte. Se modelos antigos, destruídos, os originais gregos, como dizem, não pararam de assombrar a cultura ocidental em sua perduração, é porque a transmissão deles, as cópias romanas, por exemplo, haviam criado uma espécie de rede de vida, ou de sobrevida, ou seja, um fenômeno orgânico que afeta os símbolos, as imagens, os monumentos, reproduções, gerações, filiações, migrações, circulações, trocas, difusões. Portanto, aconteceria com a imagem o mesmo que com as formações psíquicas que Freud repete. Não podem realmente sofrer uma destruição total. Nota 137. Se existe um limite do modelo arqueológico em psicanálise, esse limite decorre primeiro da maneira como a própria arqueologia é pensada. Por exemplo, quando se imagina que o arqueólogo lidaria apenas com objetos materiais ou que seria capaz de restituir tais e quais os objetos do passado, como os restauradores de quadros que, em tom triunfal e ingênuo, dizem haver restabelecido as cores originais de uma pintura. Exumar os objetos do passado é modificar tanto o presente quanto o próprio passado. Na cultura, assim como na psique, não há nem destruição completa nem restauração completa. Por isso, o historiador deve estar atento aos sintomas, às repetições e às sobrevivências. As marcas nunca são completamente apagadas, mas também nunca se dão de maneira idêntica. O princípio darwiniano de marca, sem o qual não haveria memória inconsciente, revela-se um princípio de incerteza, tanto quanto de persistência. Igualmente persistente, porém difícil de fundamentar como certeza, é o princípio da antítese,
Nós o vimos em ação na descrição do Laocoonte por Goethe, na teoria expressiva de Darwin, no destino dos patusformes segundo Warburg e na simultaneidade contraditória que agita o corpo histérico segundo Freud. Resta-nos interrogá-lo em sua dimensão psíquica de moinho temporal. Ora, tudo o que é ensinado pela clínica e pela metapsicologia freudiana poderia resumir-se no paradoxo de uma notável simultaneidade contraditória. É no contratempo que o tempo aparece. O tempo tramado por Mnemosine. Sempre forma um contratempo no tempo tecido por Clio, dito de outra maneira. O tempo, que é subjacente à história, sempre aparece nela como seu ponto de basta, depressão no tecido do devir, mas também suporte necessário de sua estrutura. A construção técnica desse paradoxo leva em Freud a dialética do do recalcamento e do retorno do recalcado. Nessa dialética, cujo modelo, aliás, variou um pouco, nota 138, é essencial compreender que o retorno do recalcado, essa formação de compromisso encontrada por Warburg em toda a parte no campo da cultura, é a única via de que dispomos para saber alguma coisa sobre o processo recalcador como tal. Trata-se, é claro, da via do sintoma. Cita: naturalmente, é o recalcamento falho que reclama nosso interesse, de preferência ao que logrou o êxito, e que, na maior parte do tempo, escapa ao nosso estudo. Não convém imaginar o processo de recalcamento como um evento único, seguido por um sucesso duradouro, como quando se abate uma coisa viva que a partir desse momento está morta. Ao contrário, o recalcamento exige um dispêndio persistente de força. Podemos representar as coisas desta maneira. O recalcado exerce em direção à consciência uma pressão contínua, que tem de ser equilibrada por uma contrapressão incessante. Nota 139, fim da citação. Força e contraforça, tempo e contratempo. Tudo se confronta e se abraça. Tudo se emaranha de novo como um nó de serpentes móveis. Cada rompimento do equilíbrio entre a pressão do recalcado, que procura se exprimir, e a contrapressão da instância recalcadora leva a uma formação do inconsciente, isto é, ao retorno, ainda que parcial e momentâneo, do fantasma, psíquico não redimido. A dialética das sobrevivências denomina exatamente esse tipo de processo configurações que permanecem potenciais latentes atingidas pelo recalcamento, mas que nunca deixam de exercer a força daquilo que procura abrir um caminho para si. Depois, intromissões repentinas que se aproveitam de um resvalo das tensões, retorno do recalcado, nos quais se demonstra a potência atual da força inconsciente. O que se resume aqui é toda a dinâmica do sintoma. Lacan acabaria por apertar mais esse nó, ao afirmar sem rodeios que o recalcamento e o retorno do recalcado são a mesma coisa. Nota 140. A partir daí, devemos compreender que entre fixação e distorção, persistência e labilidade, desaparecimento e aparecimento, a dialética do recalcamento, o recalcado e seu retorno, a repetição e sua diferença, pode modificar profundamente tudo o que significa história. E esse, em essencial, o sentido do último livro de Freud. O romance histórico, construído em torno de uma figura originária, Moisés, mas que, no mesmo gesto, desconstrói todas as certezas e fantasias do credo historicista. O texto de Freud fala de uma memória que flui e reflui, uma memória anadiomênica. É um jogo entre latência e surgimento de manifestações incompreensíveis, tudo impossível de situar no cordão de uma simples cronologia, tudo instaurado, um processo que Freud denominaria precisamente de sobrevivência. E ele esclarece entre parênteses e em inglês, survival, nota 141. É justamente essa, aos olhos do psicohistoriador, a centralidade da Nachleben. A história, escreve Freud nesse texto, 10 anos após a morte de Warburg, só encontra seu conteúdo de verdade no retorno de processos importantes esquecidos há muito tempo, que tiveram lugar no curso da história primitiva.
da família humana. Nota 142. Assim, toda uma seção de Moisés é consagrada ao problema da tradição como fenômeno marcado pelo esquecimento e pelos processos de latência. Mas, como pensar essas latências na história? Como compreender que ela continua a agir no segundo plano das transmissões reveladas? Para nós, não é uma ideia familiar que uma tradição caída no esquecimento exerça uma influência tão forte sobre a vida psíquica de um povo. Nota 143. Seja como for, essa é uma estranheza do tempo que Warburg, durante sua vida, já havia optado por confrontar, por exemplo, ao descobrir as sobrevivências de uma antiga astrologia árabe nas paredes pintadas de afrescos de um palácio de Ferrara renascentista. Não foi à toa, por outro lado, que Freud se referiu ao exemplo do culto mitraico, cujas sobrevivências foram descritas por Fritz Saxel na mesma época e na mesma cidade de Londres em que se havia instalado o Instituto Warburg, nota 144. Tanto a concepção freudiana de memória inconsciente, elaborada na década de 1890 para explicar o sintoma, esclarece grande parte dos fenômenos culturais estudados por Warburg, quanto a concepção warburgiana de Nachleben vê-se aí retomada e confirmada por Freud através da hipótese de que o domínio histórico, a impressão do passado, se conserva em traços minêmicos inconscientes, de tal modo que o despertar dos traços minêmico esquecido assume uma importância decisiva. Nota 145. A questão aqui não é discutir o valor de verossimilhança do relato proposto no Moisés, mas compreender a profunda perturbação trazida pelo modelo informal freudiano para o campo dos estudos históricos. Nota 146. Toda a história coleta as inibições e os atos, os desaparecimentos e os acontecimentos, as coisas latentes e as coisas patentes. Logo, ela tanto é uma questão de esquecimentos influentes quanto de lembranças disponíveis. Às vezes, precipita-se em crises decisivas, portanto, constitui-se na escansão dos recalcamentos e dos retornos do recalcado. Na página citada acima, Freud especifica que não convém imaginar o processo de recalcamento como um evento único. O que significa isso? Que ele é extremamente móvel, nota 147, que assume todas as formas e deformações possíveis entre a imemorialidade das latências e o anacronismo das crises. Freud notou em 1895 que o sintoma histérico acolhe uma verdadeira desproporção temporal, na qual atuam de comum acordo os períodos prolongados, persistências e os instantes críticos incidentes. Nota 148. Em A Interpretação dos Sonhos, ele também insistiu na capacidade de processos inconscientes, na capacidade que os processos inconscientes têm de modificar qualquer sucessão cronológica. Nota 149. Assim, Mnemosine revela-se essencialmente policrônica. Forma um emaranhado de tempos múltiplos e deslocamentos perpétuos. O terceiro princípio darwiniano, associação, encontra ali sua expressão mais radical. Permite compreender a memória inconsciente com seu jogo de repetições, marcas e contratempos, antíteses, como um deslocamento generalizado de tempos. É possível fazer uma representação desse deslocamento? Pelo simples exame do esquema freudiano do projeto, compreendemos que os percursos dele serão sempre sinuosos, repletos de obstáculos, exigindo desvios ou contornos, saltos de lado ou rodeios, imobilizações passageiras nas encruzilhadas, figuras 63 e 64. Toda a temporalidade psíquica se constrói segundo o modelo que Freud descrevia a propósito do fantasma, isto é, da imagem no sentido amplo, como uma trança de tempo que vai e vem, flutua como uma medusa ou como um amontoado de tentáculos, forma-se e deforma-se sem parar. Cita: a relação da fantasia com o tempo é muito importante, de modo geral. Podemos dizer que uma fantasia como uma que flutua entre três tempos, os três momentos da nossa atividade representativa. Vou reler. A relação da fantasia com o tempo é muito importante, de modo geral. Podemos dizer que uma fantasia como que flutua entre três tempos, os três momentos da nossa atividade representativa. O trabalho psíquico prende-se a uma impressão atual, uma ocasião não presente que esteja em condição de despertar
um dos grandes desejos dos indivíduos. A partir daí, ele se reporta à lembrança de uma experiência anterior, quase sempre do período infantil, durante a qual esse desejo se realizou, e então cria uma situação relacionada com o futuro, que se apresenta como a realização desse desejo, precisamente o devaneio ou a fantasia, que doravante traz em si os traços de sua origem a partir da ocasião e da lembrança, passado, presente e futuro, portanto, como que enfiados no cordão do desejo que os atravessa. Nota 150, fim da estação. Mas ainda não se dissera tudo. Seria necessário uma estranheza suplementar e decisiva, para que os modelos cronológicos da causalidade, a fixidez dos vínculos entre o antecedente e o consequente, mostrassem seus limites e acabassem voando em pedaços. Isso aconteceu em 1895. Nesse ano, Freud compreendeu que a origem não devia ser pensada como ponto fixo, mesmo que situado em lugar de destaque na linha do devir. A origem não para de se desdobrar em direção ao passado, certamente. Nota 151. Mas também em direção ao futuro, se assim podemos nos expressar. A grande hipótese de Freud sobre o tempo psíquico adquire aqui todo o seu peso, encarna-se na ideia capital e paradoxal da posterioridade. Esta pressupõe, em toda a formação do inconsciente, particularmente no sintoma histérico, um processo intervalar, que Freud teria descoberto na própria dialética do recalcamento. Cita: nunca deixamos de descobrir que uma lembrança recalcada só se transformou em trauma a posteriori. Nota 152, fim da citação. Essa simples descoberta arrebata tudo. A partir desse momento, a origem já não pode ser reduzida a uma fonte factual, seja qual for a sua antiguidade cronológica, já que é uma imagem mnêmica que só depois adquire valor de trauma. E a história, por conseguinte, já não pode ser reduzida ao simples inventário das coisas passadas. Lacan extraiu disso, para a psicanálise, toda uma visão de tempo reversivo, da retroação significante e do futuro anterior. Nota 153. Enquanto muitos outros comentaristas tentariam compreender esse valor perturbador do sócio, ou do só depois, freudiano, em relação a uma teoria do tempo psíquico. Nota 154. Para a lembrança dos traumas que afetam a história dos sintomas, a Nachtraglichkeit freudiana seria exatamente o que é a Nachleben-Warburgiana para a lembrança das fontes, que afetam a história das imagens. Nos dois casos, com efeito, a origem só se constitui no atraso de sua manifestação. Na história de Emma, relatada por Freud em 1895, a lembrança recalcada só depois se transformou em trauma. Na história da ninfa, relatada por Warburg em 1893, acontece mais ou menos o mesmo. A imagem gestual da ninfa só depois se transforma em fórmula primitiva. Basta, aliás, constatar que as duas fontes antigas, reproduzidas na tese sobre Botticelli, referem-se uma ao período helenístico, a outra ao período ainda mais tardio das cópias romanas de originais gregos, como se costuma dizer. Nota 155. Porque Warburg foi procurar as fórmulas antigas do patos em períodos que eram sempre mais tardios, nunca suficientemente arcaicos? Porque sua escolha epistemológica voltava-se para o fenômeno da sobrevivência, sintomas, posterioridades, origens, turbilhões, e não para o dos nascimentos ou renascimentos, começos absolutos, milagres de ressurreição, origens, fontes, e assim por diante. Tal como Burckhardt e Hegel, que já haviam compreendido o interesse considerável de um período como a antiguidade tardia, nota 156. Warburg só interrogou a origem pela vertente da repetição e de suas diferenças, isto é, do jogo complexo de seus investimentos tardios. A verdade clássica desvela-se melhor na posterioridade, em Donatello, em Rembrandt ou até em Manet, nota 157, que num estado de pureza arcaica que, de qualquer modo, revela-se inexistente. Estudar a arte do Quattrocento florentino pelo ângulo da Renascença quase sempre constitui em compreender essa arte como uma coleção de lembranças da antiguidade,
mas estudá-la pelo ângulo das sobrevivências terá consistido avesso delas, das lembranças em si e das posterioridades do primitivismo. Ora, essas posterioridades têm uma vida dura, tênues, porém persistentes. Elas estendem seu poder até o presente do historiador. Assim é que Warburg muitas vezes aproximou seus objetos históricos de estudo à duração prolongada de imagens às sobrevivências antigas, de sua própria contemporaneidade. O ano de 1895 corresponde exatamente ao momento em que a ninfa de Ghirlandaio, com seu cesto de frutas, figura 67, reconfigura-se diante da máquina fotográfica como uma jovem índia que carrega um jarro na cabeça, nota 158, e em que o Laocoonte, em contato com suas serpentes mitológicas, figura 36, reconfigura-se como o sacerdote Op, em contato com cobras bem vivas, figura 37. Essa maneira de perscrutar a memória mais antiga em suas posterioridades mais contemporâneas e, inversamente, de considerar o presente mais próximo na inatualidade de suas antigas sobrevivências, tudo isso estreita o laço que Warburg pôde tecer entre a survival da antropologia tayloriana e a Symptomabbildung da psicanálise freudiana. Desculpe a pronúncia do alemão. A formulação segundo a qual todo historiador coerente de Burckhardt a Nietzsche é um profeta já não tem nada de romântico, nem de fantasioso, nota 159, pois justamente no próprio material minêmico se constitui o só depois, por deslocamento generalizado, ou seja, por um jogo dialético de desvios temporais e desvios significantes, atrasos, migrações, figuras. Com efeito, não há atrasos no tempo em figuras, no espaço do sentido. A afinidade entre as sobrevivências warburgianas e as posterioridades freudianas impregna todos os aspectos da análise. Não vejo nada de fortuito no fato de Freud, em 1895, ter chegado a Nachtraglichkeit, por um caminho idêntico ao que Warburg havia seguido desde 1893, para chegar a Nachleben, e saber por intermédio o desvio, a figura, dos acessórios em movimento. De fato, o que pôs Freud no caminho do material minêmico foi o deslocamento da descarga sexual, o patos de Emma na cena recalcada, para os diferentes estados de sua roupa, como um traje que reduz o olhar ou o tecido do vestido que é explorado pelo sedutor tatilmente sexualmente na cena do atentado. Figura 67, nota 160. 160. Do mesmo modo, Warburg mostrou que a intensidade patética em Botticelli manifesta-se como Nachleben der Antike, no exato lugar em que se desloca para os drapeados da roupa e as ondulações dos cabelos. Nota 161. Só a posterioridade, ou a posteriori, numa ninfa antiga se transforma numa fórmula primitiva, mas quando ela aparece num quadro de Botticelli ou num afresco de Ghirlandaio, os drapeados de sua roupa em movimento revelam de passagem o que também ocultam entre dobras e pregados, sobrevivências da antiguidade, dinamogramas de um desejo há muito fossilizado. No próximo vídeo leremos o 5º tópico. Agradeço a companhia até aqui. Aguardo vocês.